Galera, eu sei que faz mais de meses que Sinners chegou nos cinemas, mas já que ele finalmente chegou aos streams, bora falar dele. E com a estreia de Ryan Coogler no terror, um filme que mistura vampirismo com elementos históricos e sociais de uma forma ousada e inovadora. E lançado nesse ano, a produção se tornou um fenômeno, arrecadando mais de 390 milhões de dólares ao redor do mundo. E conquistou os impressionantes 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. E com uma narrativa intensa e um visual marcante, Sinners transformou um tema religioso clássico em uma experiência cinematográfica moderna e perturbadora, colocando Coogler entre os grandes nomes do terror contemporâneo. Mas enfim, a trama de Sinners se passa em Clarksdale, em Mississippi, no ano de 1932, em pleno auge das leis de segregação racial conhecidas como Jim Crow. E a história também acompanha os dois irmãos gêmeos Smokey e Stack, que retornam à cidade natal após anos afastados, movidos pelo sonho de transformar uma velha serraria abandonada em um juke joint, que é um espaço de cultura negra, música e resistência. E no entanto, o que começa como um símbolo de esperança e liberdade rapidamente mergulha num pesadelo sangrento. E os irmãos não apenas enfrentam o ódio institucionalizado da Ku Klux Klan, e quem vê no projeto uma ameaça à supremacia branca, como também descobrem que a cidade esconde algo ainda mais sombrio, que é uma horda de vampiros antigos infiltrados entre os poderosos locais, e que não se alimentam só de sangue, mas também do sofrimento e da opressão do povo negro. E a união entre o horror sobrenatural e o terror histórico dá ao filme uma atmosfera tensa, carregada de crítica social e violência simbólica, onde a luta por sobrevivência se torna uma luta por identidade, memória e justiça. Bem, e o visual arrebatador? Sinners é uma obra que reafirma Ryan Coogler como um diretor de linguagem poderosa e inventiva. E a escolha de filmar em IMAX 65mm e Ultra Panavideo 70 não é mero capricho técnico. É uma decisão estética que amplia a grandiosidade do sul dos Estados Unidos no longa, transformando campos, florestas e estruturas abandonadas em cenários carregados de opressão, memória e misticismo. E a fotografia é densa, tátil e quase pictória, com composições que valorizam a simetria, os contrastes fortes entre luz e sombra e as cores terrosas que evocam tanto a secura do ambiente quanto o sangue que mancha a história americana. E o filme opera num tom híbrido raríssimo do cinema mainstream. E o horror sobrenatural, centrado no mito dos vampiros como parasitas do poder, musical dramático com performances embebidas sem dor e resistência. E ainda um western revisionista, onde os cavalos são substituídos por caminhadas solenes e os revólveres por cruzes queimadas e presas afiadas. E essa mistura de gêneros poderia cair no caos, mas Coogler orquestra tudo com firmeza e identidade. E o resultado é um filme que não apenas rompe barreiras estéticas, mas também estabelece um novo padrão de que como o terror pode dialogar com a história e com as músicas. E a trilha sonora, composta por Ludwig Göransson, é o fio invisível que une todas essas camadas. Um mergulho profundo no blues do Delta, com gravações de campo, instrumentos analógicos e vozes ancestrais, misturado a sons distorcidos, groanes dissonantes e ruídos fantasmagóricos que traduzem a ameaça vampírica em tensão auditiva. E em Sinners, cada nota, cada enquadramento e cada silêncio contam uma história. Uma história que, mesmo cercada de criaturas místicas, nunca deixa de ser humana e brutalmente real. E um dos maiores trunfos de Sinners está no seu elenco afiado e na sua direção precisa, que transforma cada personagem em uma peça essencial de uma narrativa carregada de dor, resistência e identidade. E no centro de tudo isso está Michael B. Jordan, que entrega um trabalho impressionante após interpretar os gêmeos Smokey e Stack, não como versões duplicadas de uma mesma alma, mas sim como dois homens radicalmente distintos e moldados por experiências e traumas diferentes. E o Smokey, que é o mais contido, vive com os olhos voltados para o passado, marcado por perdas e feridas invisíveis. Já Stack é impulsivo, ou seja, que carrega o peso de uma masculinidade imposta pela sobrevivência, e enxerga no juke joint uma chance de recomeço ou redenção. E Jordan imprime diferenças físicas e emocionais sutis, usando o corpo, o olhar e até o ritmo da fala para construir duas identidades que, quando se olham frente a frente, evocam uma tensão familiar e genuína. E é uma performance de fôlego que exige versatilidade e entrega. E ele não decepciona. E ao redor dele, o elenco de apoio brilha com igual força. Miles Keaton, em sua estreia de um papel de destaque, rouba a cena como Sammy, que é um jovem espirituoso, resiliente e com uma veia muito
musical comovente, e ele usa como uma âncora emocional do filme, representando a esperança e a inocência em um mundo corrompido. E Yumi, Mosako e Delroy dão profundidade e peso simbólico aos papéis de líderes comunitários, carregando as entrelinhas a memória coletiva de um povo que aprendeu a resistir desde o tempo da escravidão. E com performances marcadas por gravidade e dignidade, eles representam não só os personagens, mas arquetipos de ancestralidade negra em luta constante contra sistemas de opressão, sejam eles humanos ou vampíricos. E entre tantos homens em conflito, a presença feminina também se impõe com força. E Hayley Steinfeld vive Mary, uma personagem envolta em ambiguidade moral, cuja trajetória desafia tanto os protagonistas quanto o público. E Mary não é apenas interesse romântico nem peça auxiliar, ela é um vetor de desequilíbrio, de dúvida, de dor e até de poder. E Steinfeld entrega uma performance contida, intensa e cheia de nuances contraditórias, movidas por dilemas internos entre o amor, a sobrevivência e a cumplicidade com forças obscuras. E a forma como seu arco evolui ao longo do filme adiciona mais uma camada de complexidade à trama, levantando questões sobre a agência feminina em meio ao caos e à violência. E juntos esses personagens não apenas habitam o mundo de Sinners, eles fazem pulsar com verdade, calma e humanidade. O que torna Sinners uma obra verdadeiramente memorável é sua rara e potente combinação entre inovação formal e a profundidade temática e o compromisso cultural, o que eleva o terror a um patamar narrativo e simbólico. E em vez de seguir os atalhos do horror comercial, Ryan Coogler constrói uma experiência cinematográfica que honra a dor, a força e a ancestralidade negra, ao mesmo tempo que experimenta com linguagens visuais e sonoras ousadas. E misturando os elementos do horror sobrenatural, do western revisionista, o musical de raízes e do drama histórico com fluidez e coesão impressionantes. E o enredo, centrado nos irmãos gêmeos que enfrentam a Ku Klux Klan de uma forma vampírica em plena década de 1930. E não só emociona pela tensão narrativa, mas também cutuca feridas históricas ao transformar o vampiro em um símbolo vivo de parasitismo racial. Um reflexo direto do sistema que sempre se alimentou do sofrimento de corpos negros. E o cenário da era Jim Crow, com sua brutalidade legalizada e seu racismo institucionalizado, funciona como um pano de fundo perfeito para um terror que é tanto físico quanto espiritual. Um horror que não vem apenas das presas dos monstros, mas das estruturas invisíveis de opressão que atravessam gerações ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, Sinners oferece respiros de beleza e humanidade com momentos de fé, mas reafirmam a resistência cultural e espiritual de um povo. E o uso do blues, das orações e dos rituais de oralidade dá ao filme uma identidade sonora e estética que pulsa como herança viva, enquanto a trilha de Ludwig Göransson amarra tudo em uma atmosfera ao mesmo tempo densa e sublime. E a tensão é construída com paciência e precisão, mais sugerida do que exibida. E quando o medo se revela, ele não só assusta, ele revela, denuncia e honra. E Sinners não trata a cultura negra como ambientação, mas como essência, como a alma do filme. E por isso ele emociona de uma forma tão intensa. É um filme que fala de monstros, sim, mas também de memória e de dor coletiva, de sobrevivência e principalmente de legado. Ele é um gênero muitas vezes dominado por fórmulas e susto descartáveis. Sinners aparece como um sopro de originalidade e de coragem, oferecendo ao público um terror que pensa, sente e transforma, mas que continua reverberando na mente, no peito e na história. E Sinners se destaca como uma obra singular no cinema contemporâneo, sendo classificado como um vampiro musical Southern Gothic, que é um gênero híbrido que combina os elementos do folclore tradicional, da mitologia dos vampiros e da rica cultura negra do sul dos Estados Unidos. Uma mistura rara que traz à tona uma narrativa original e visceral. E essa fusão não apenas reinventa o imaginário vampírico, mas também serve como uma plataforma para expressar as dores e as resistências da comunidade negra, entrelaçando música, história e horror em uma experiência cinematográfica única. E críticos e especialistas têm celebrado o filme como uma exceção revigorante dentro do panorama industrial de blockbusters, que frequentemente priorizam fórmulas seguras em detrimento da ousadia artística. E Sinners prova que é possível aliar um grande apelo comercial a um conteúdo profundo e culturalmente significativo, abrindo caminho para novas formas de contar histórias que não se limitam ao entretenimento superficial. E além disso, o filme vem sendo reconhecido como um marco do cinema negro moderno, pois une de maneira inovadora o aspecto lúdico do cinema de gênero com uma identidade cultural e forte e necessária. E essa combinação cria um legado importante, mostrando que produções voltadas para públicos amplos podem e devem dialogar em questões sociais relevantes e valorizar narrativas historicamente marginalizadas. Sendo assim, Sinners não apenas conquista seu espaço no mercado, mas também estabelece um novo padrão para futuros filmes que busquem equilibrar entretenimento, arte e representatividade. Se
se consolidando como um ícone cultural e inspiração para cineastas, espectadores e artistas. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o meu nosso Review, beleza? Gostei bastante desse filme, mas nem tanto assim. Esse aqui é um filme bem bom, mas nem tanto assim de um terror, sabe? Porque tem um musical, assim, às vezes o musical é um pouquinho ruim. Mas foi isso, tem um sangue outro ali também, né? Vem ver esses outros vídeos aqui, clica nessa fotinha aqui do meio pra clicar em inscrever-se e assistir mais vídeos assim e receber todas as notificações. Mas foi isso, um grande abraço e tchau!